Olá, meus amigos e minhas amigas, começando aqui pela TV Santa Cecília, mais um ponto de vista nesta quarta-feira. Terça-feira. Me perdoe, terça-feira, não é que eu quero ir embora, não, é que a coisa está tão conturbada, a gente anda tão, com a cabeça nas nuvens aí, com tanta notícia que vou te contar. Terça-feira, espero que todos tenham aí um dia muito gostoso, apesar do tempo que mudou, Chuvinha que cai, friozinho que faz, mas de qualquer forma que seja uma terça-feira muito boa, proveitosa para todos nós. Recebo hoje o Fábio Ferraz, secretário de Saúde de Santos. Doutor Fábio, um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, satisfação a minha, mais uma vez estar aqui com vocês. Já cumprimento a todos e principalmente a todos que estão nos acompanhando aqui. E como sempre diz o Santana, também na reprise à noite, não é isso? Comigo também, nesta tarde, o doutor Rafael de Paula, advogado. Rafael, boa tarde, Rafael. Boa tarde, Altair. Boa tarde, secretário Ferraz. Boa tarde, Santana. Boa tarde, telespectador. Obrigado pelo convite. Santana, jornalista que toda tarde nos acompanha aqui, nos auxilia aqui, nos ajuda no programa. Marcos Santana, boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, pontosdevista.baixada, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Bem, gente, ô Marcos, nós temos um vídeo para abrir o programa aqui. O Marcos preparou um vídeo que eu não vi ainda, para mim também é uma surpresa. Vamos ver o que o Marcos Santana nos preparou para abrir o programa de hoje. É um vídeo gravado pelo presidente Jair Bolsonaro e que ele postou em suas redes sociais, ele comentando as manchetes de hoje e fazendo um comentário bem ácido aí. Vamos acompanhar o que o presidente Jair Bolsonaro postou hoje de manhã. Bom dia, acordei hoje surpreendido por manchetes em todos os jornais. O Globo, por Renda Brasil, o governo quer congelar aposentadorias. A economia propõe congelar a aposentadoria para criar Renda Brasil, Estado de São Paulo. Folha de São Paulo, essa é a mais terrível, O governo quer cortar 10 bilhões em auxílio para idosos e pobres com deficiência. O Correio Brasiliense. Em prol do Renda Brasil, o governo estuda suspender reajuste dos aposentados. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem, porventura, vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem um mínimo de coração, não tem um mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Então, eu dizer a todos vocês, de onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto. Pode ser. Mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final. Um abraço a todos e bom dia. Beleza, presidente. Eu quero ver esse cartão vermelho, então, o senhor começando a dar aí para o presidente da Previdência Social, Rolim. É esse o nome dele? Esse senhor Rolim, da Previdência Social, eu acho que o senhor não está contando a verdade toda. O senhor está faltando com a verdade quando o senhor mostra esse monte de papel aí e não mostra um que chama-se revisão de aposentadoria. Esse o senhor não mostrou. E a gente vai conversar sobre isso ainda nos programas que eu estou preparando aqui, convidando ao gerente regional, diretor da Previdência Local, para que possa nos explicar, porque tem uma revisão de aposentadoria para pessoas que se aposentaram e são, ou então são... recebem, através de marido que morreu, são pensionistas. E essa revisão não pode ser além dos 10 anos. E a Previdência está
pedindo para pessoas que têm até 42 anos recebendo essa pensão, que apresente todos os documentos. Eu gostaria de perguntar ao senhor, presidente, e ao senhor Rolim, presidente da Previdência Social, se alguém guarda toda a documentação durante 42 anos, intacta. Difícil. E se não apresentar, vai ser cortado. Então, a verdade, o senhor disse meias verdades aí, não toda. Pois não, Santana, alguma coisa queira acrescentar? Com relação a esse vídeo do Jair Bolsonaro, parece que depois de quase 2 anos de mandato, o Jair Bolsonaro descobriu que o posto Ipiranga vende gasolina batizada. Eu concordo completamente com o que o Jair Bolsonaro falou. Quem acompanha o programa sabe que eu sou um crítico muito contumaz aí das críticas da atuação do Jair Bolsonaro, mas nesse ponto aí ele acertou completamente, né? E eu até acho que o Paulo Guedes, que se considerava imexível, né, para utilizar uma expressão de outro ex-ministro, está na marca do pênalti ali. Vamos ver os dobramentos dessa questão. Secretário Fábio Ferraz. Olha, eu acho que o presidente, mais uma vez, ele utiliza um mecanismo interessante, né? Os mecanismos não formais, né, de comunicação, né, mesmo estando ali num ambiente formal, né, que é justamente o seu ambiente de trabalho, para fazer uma comunicação muito franca e muito direta. Só um ponto que eu acho realmente interessante, porque o presidente ele fala, se alguém do governo, da equipe econômica se manifestou dessa forma, não é o posicionamento do governo. Ora, mas a equipe econômica faz parte do governo. Então, eu acho que esse tipo de alinhamento é importante que exista dentro do governo. Né? Ou é meia verdade, né? Particularmente, eu acho que o Renda Brasil é um programa que não vai prosperar. O presidente foi, aliás, categórico nesse sentido. Justamente aí, talvez, por falta de elementos que digamos, lhe dê aí a total validação, né? O Bolsa Família é algo, digamos, consagrado pela sociedade brasileira e o presidente foi categórico em dizer na manutenção da Bolsa Família. Há de se ressaltar, como ele havia falado, inclusive, durante o período eleitoral, quando algumas pessoas sujeitaram aí a um possível corte do Bolsa Família num eventual governo Bolsonaro. Há de se fazer justiça que, nesse ponto, o presidente está sendo bastante coerente. Agora, realmente, me parece que este que é o ponto importante aqui, o ministro Guedes tem algum nível de desalinhamento com o presidente da República. É importante que o presidente tenha um ministro alinhado com a sua postura, porque senão a gente realmente passa a ter dificuldades de compreensão de como se dará a política econômica, que é algo, evidentemente, da mais alta importância para a nação, né? Rafael de Paula, você que é advogado, gostaria de ouvi-lo também nesse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Pronunciamento informal, né? Muito informal, por sinal. Sempre informal. Sempre informal. Eu comentei aqui na semana passada, quando a gente falava sobre os lucros das igrejas, eu falei que era uma injustiça a proposta do governo de mudar o LOAS de 65 para 70 anos e, ao mesmo tempo, abrir o cofre do Tesouro Nacional para esse perdão inaceitável que só se aplica a igrejas que fizeram da sua atividade empresariais ou que desviaram finalidade no recolhimento de tributos previdenciários aos seus funcionários. Então, não tem como ser desmentido. Eu já disse que é um absurdo essa tentativa de desvio do LOAS, e isso que ele está falando no vídeo, mostrado pelo Santana, retrata uma opinião oposta àquela que ele mesmo enviou para o Congresso. Ou seja, sim, o presidente está mentindo. O presidente enviou uma proposta que fazia o LOAS de 65 para 70 anos. Estamos falando de pessoas paupérrimas, sem assistência familiar, porque se a família tiver valor para se sustentar, que é uma mixaria também, cerca de R$140 por pessoa, já não recebe o LOAS, elas têm que ser idosas ou deficientes. Então, eu acredito que o presidente precisa ter uma comunicação melhor com a sua equipe.
enquanto ele não souber se comunicar com a sua própria equipe, isso vai continuar acontecendo. E ele vai continuar chamando alguém para publicar um vídeo de maneira informal e sempre vai ser esse problema. Ele vai acusar a mídia de estar sendo injusta. A gente sabe que ele tem um problema sério com a mídia. A mídia vai retratar aquilo que ela recebeu do próprio governo e a população vai ficar perdida. E a polarização que existe no Brasil por conta desses posicionamentos tendem a ser ainda maiores. Então, essa postura é inadmissível e o INSS, Altair, já pegando o gancho do que você falou, o INSS é uma máquina de fazer injustiças. Olha, eu fico realmente pensando aqui como é que se pode dirigir um país por redes sociais. Eu fico muito descrente disso, até porque a gente sabe, né, que a instituição Presidência da República é uma coisa muito séria. Não dá para você achar que você é normal como todo mundo, não é. O presidente Jair Bolsonaro não é um de nós, não é como um de nós, não pode ser. Ele é o presidente da República e tem que se comportar como presidente da República e tem que falar como presidente da República, senão deixa de ter respeito. Ele pode ter respeito daquele que o segue, que o acha interessante, que acha imbatível, mas do resto do mundo vira piada. E a gente não pode virar piada. E não dá para você tocar um país todo por rede social. Fica muito difícil, não é? Da informalidade, quer dizer, o que o meu pessoal disse, eu não digo, tão desautorizado. Gente, não é assim que dá para... A presidência da República não é isso, não é difícil, né? A prefeitura já não é isso, não é, o Fábio? A secretaria já não se trata dessa forma, né? Não, sem dúvida. Eu penso que as pessoas terem aí a manifestação das redes sociais, a utilização das redes, é algo, de certa forma, positivo, por um lado, porque permite uma amplitude aí do dia a dia. No entanto, as pessoas que estão realmente instituídas em cargos formais, representativos, tem que se fazer, sim, algum nível de formalização durante justamente esses atos formais, porque senão realmente fica difícil você ter a compreensão, dito, né? Exato, do que seria de fato aquilo que deve ser levado em consideração. Nós vimos aí, por exemplo, durante o enfrentamento ao coronavírus, nós pegamos talvez aí no ápice da crise, alguns posicionamentos do governo federal indo numa linha e em alguns momentos sim, o presidente da República seguindo uma outra linha de raciocínio, de forma individual. Ora, isso é dúbio, né? Isso de fato pode levar a população a um desacordo aí de informações. Então, particularmente, embora seja positivo, de certa forma, redes sociais aí dando uma contribuição, há de se ter algum nível de formalização em atos importantes, formais, né? Formal, né? Então, o que o presidente fez de forma informal, em 1 minuto e meio, utilizando um celular, ele acabou com o trabalho de alguns meses de uma equipe econômica que conduziu um projeto. Pelo menos foi essa a manifestação que o presidente disse. Isso de forma muito clara pode trazer algum desequilíbrio, inclusive na equipe internamente, né? Ou seja, na própria equipe de governo, o que me parece que está de fato acontecendo, porque, volto a dizer, parece que há um desacordo entre a equipe econômica e o Palácio do Planalto, e isso para o país não é bom. É importante que haja uma harmonia entre a equipe liderada pelo presidente da República eleito. Marcos Santana, você tem algum detalhe? Só queria fazer um registro que eu acho que é muito importante, que você falou, Altair, que o governo, ele governa, né? O presidente governa pelas redes sociais. E não é só o presidente, não. Os demais ministros também parece que gostam de aparecer e fazer piadinha com modelo, negócios né? de Estado, né? É o modelo. E eu quero deixar bem claro aqui, registrado, que no domingo, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, querendo fazer uma piadinha para agradar, para fazer graça junto aos seus, ele postou um vídeo dele tocando uma boiada. Ao mesmo tempo que no Brasil se registravam recordes de desmatamento, de incêndios criminosos na Amazônia e no Pantanal. O Pantanal perdeu nada menos que 20% da sua vegetação nativa em pouco mais de um mês. E o Ricardo Salles, que deveria
proteger o meio ambiente, preservar, cumprir as leis de preservação ao meio ambiente, que isso aí gera prejuízos econômicos ao Brasil, não é meramente contemplativo, vamos deixar lá os bichinhos, a matinha, para ficar contemplando nada disso. Isso daí é um patrimônio econômico, o Brasil perde, deixa escorrer pelas mãos. E o Ricardo Salles estava ali fazendo piadinha, tocando a boiada, numa alusão àquela frase dele, bem, né? A boiada, aquela frase que ele deu durante aquela Abrir a porteira. fatídica reunião de 22 de abril, que ele falou, olha, enquanto o pessoal está preocupado aí com a tragédia do coronavírus, vamos aqui tocar a boiada e fazer o que a gente bem entende. Quer dizer, lamentável que um governo como esse daí haja dessa maneira. Não é só isso, né? A gente fica lamentando aqui tantas outras coisas. Hoje, para ter uma ideia, e o Fábio pode falar sobre isso, hoje nós tivemos aqui, nós vamos falar sobre Covid, vamos falar sobre saúde, o programa de hoje está muito focado nisso. Hoje, acho importante, né? Aproveitando aqui a presença do secretário de Saúde, Fábio Ferraz, e nós vamos falar sobre saúde e falar sobre o Covid, que não dá para fugir disso. Mas hoje é que está sendo aí, não sei se, mas foi anunciado ontem ou hoje, oficialmente, que nós teremos um ministro da Saúde. Porque até então o cargo não era oficializado, o meu amigo Rafael. Lembra que eu falei? Eu falei há 2 semanas atrás. É inadmissível que na maior crise sanitária do Brasil, nos últimos 120 anos, o país não tenha ministro da Saúde. Ministro interino. Agora, qual a leitura que eu faço disso, Altair? Ele já tinha o Mandetta, né, desde antes do coronavírus e não soube se comunicar com o Mandetta, assim como ele não está conseguindo com a equipe econômica nesse momento, tirou o Mandetta de maneira, num momento traumático, né, que gerou até um revés político para o presidente da República. Logo em segundo ele colocou o Taishi, que não aguentou a pressão e que foi ridicularizado em todos os ambientes midiáticos, fizeram paródia dele. Todo mundo se atentou àquele jeito mais tranquilo dele e por conta da condução ter sido mais parecida com a que o presidente queria, ele acabou sofrendo pressões também que o colocaram numa berlinda. Ao mesmo tempo ele não queria afrouxar, mas queria agradar o presidente e acabou sendo tirado. A leitura que eu faço o presidente não queria demitir um terceiro ministro da Saúde logo em seguida. E aí deixou. E por receio desse desgaste, que já foi muito grande com os outros 2 ministros, deixou o secretário executivo da pasta atuando interinamente. E agora que ele se sente confiante em relação às posturas do agora ministro Pazuello, que vai tomar posse amanhã, é que ele resolveu fazer essa nomeação. Ou seja, a opinião sempre prevalecerá a dele. Ele nunca vai ouvir a opinião de um ministro isento. Ele prefere refutar as propostas de quaisquer outras pessoas e, com isso, deixar de ter ministro e fazer esse tipo de pressão para que, depois de 4 meses como interino, que haja uma nomeação de ministro da Saúde do Brasil. Não que necessariamente o ministro da Saúde tenha que ser um médico, né? Nós tivemos aí o caso do Serra, que foi um bom ministro, dizem que foi o melhor ministro da Saúde que nós tivemos, e não era médico, mas bom que fosse, né, doutor Fábio? Eu penso da seguinte forma, não acho que seja absolutamente indispensável a formação médica para ocupar a liderança do ministério ou mesmo outros cargos de liderança na saúde. Eu penso que a pessoa tem que ter bases, sim, de gestão pública muito qualificadas, ou seja, condições realmente de ocupar esse importante posto. E realmente, isso não tem como a gente imaginar de uma forma diferente, a gente ter aí 4 meses durante o enfrentamento da pandemia, não ter a figura de um ministro institucionalizada, ou seja, formalizada, isso não pode ser aceitável como algo normal. Realmente é algo, no mínimo, questionável. Agora, por outro lado, tem que se fazer justiça aqui num ponto. E eu acho que esse talvez seja um dos legados interessantes que a pandemia, dentro dessa tragédia do que é essa pandemia, possa nos deixar como bons legados. A valorização do Sistema Único de Saúde brasileiro. O SUS brasileiro, mesmo com as adversidades, trabalhou bem. Mas nós tivemos casos de desvios de dinheiro, de corrupção. Temos que combater os malfeitos, os corruptos,
Essa turma tem que prestar conta dos seus atos e provavelmente ser apenada por eles. Agora, de forma geral, os recursos chegaram na ponta e foram bem executados, muito por conta de um sistema único de saúde forte e consolidado que nós temos no país. Isso há de ser ressaltado. Então, aqui fica assim essa menção de valorização do Sistema Único de Saúde, do SUS, que muitas vezes, e por N razões, é muito criticado, e tem que ser criticado mesmo porque tem as suas dificuldades, mas se mostrou um sistema forte, mesmo sem ter um ministro. Olha que coisa interessante. Mesmo sem ter um ministro, o Sistema Único de Saúde brasileiro funcionou. Então, eu penso que aquela história do copo cheio e do copo vazio, né? O copo vazio aí realmente, né, não ter a liderança de um ministro não é algo positivo. Mas olhando para a visão do copo cheio, ou seja, de uma forma positiva, o sistema funcionou mesmo com essa dificuldade. Bom, é o maior plano de saúde do mundo. Sem dúvida, o SUS Brasil é o maior plano de saúde, é a maior disponibilidade de serviços de saúde no planeta. Nenhum outro país tem um plano tão bem difundido como o brasileiro. Precisamos melhorar? Muito, mas nós temos um sistema único de saúde que já é, digamos, algo, apoderado pelo brasileiro, né? E isso eu acho que a gente tem que, de certa forma, ressaltar também. Bom, nós vamos fazer um intervalo e na volta com o Fábio Ferraz e com o Rafael vamos falar aqui do Covid, os números do Covid. O Rafael vai comentar sobre isso e o Fábio vai nos dar aqui outras informações muito importantes da nossa região e, em geral, do que está acontecendo. Volto já. Bom, estamos de volta aqui no Ponto de Vista, né? E aqui quando vai para o intervalo a gente continua aqui, a bancada não para de se movimentar e de conversar e às vezes de brigar um pouco também, mas coisa boba, né? Deixa eu fechar aqui os números do Covid no Brasil, infelizmente, número bastante alto, 132.125 mortes no total. 132.125 desde que começou a pandemia, desde a primeira morte até hoje, por volta de 6 meses, é isso? 6 meses? Mais ou menos 6 meses, né? É muita gente. Dizem algumas pessoas que nós poderemos chegar a 200 mil no final do ano. Eu fico absolutamente assustado com isso. 4.349.723 pessoas infectadas, dizem os infectologistas. Esse número chega a 9 ou 10 vezes esse número. Também não sei. Só que nós fechamos aí, nas últimas 24 horas, com 454 óbitos. Isso já é um alívio, isso já é muita gente? É muito triste? Mas a gente estava com 1.200, batendo 1.200 há poucos dias agora. Então, me parece que o platô, a descida, nós estamos saindo do platô para a descida, Fábio? Olha, sim, pelo menos fazendo uma análise aqui regional, né? Então, analisando os dados da Baixada Santista, dos 9 municípios, a gente pode afirmar isso sim, que nós já temos. E aqui eu também, mais uma vez, vou ficar com a história aqui do copo cheio e do copo vazio, hein, pessoal? Eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Para mim, o principal dado que nós temos que acompanhar, é claro, o dado mais triste são os óbitos, né? Na nossa cidade, infelizmente, 587 famílias choraram a perda de um ente querido. 587 Santos, exato, só Santos. Exato, é um número de fato grande, expressivo e muito triste esse dado. Mas, prefeito de saúde pública, o que mais vale na nossa interpretação nesse momento são os casos que nós chamamos de novas internações, em especial nas UTIs. Muito bem, nós já tivemos as UTIs da cidade, incluindo a rede pública e a privada, com uma lotação na casa de 80%. Foi um número alto, botou 81%, com 180 pacientes internados em UTI Covid na nossa cidade, um número expressivo. Este número hoje, o número de ontem atualizado, é de 77 pacientes. Bom, a notícia boa despencou esse número. Então, realmente a gente caiu muito, hoje a gente está com uma ocupação em média de 25% a 30% das UTIs, que também é um dado importante, de certa forma, positivo, mas aí tem um lado já que também eu quero fazer uma menção aqui, que é um dado interessante. A gente está estável nessa casa de entre 75 e 80 pacientes em UTI aproximadamente, já há no mínimo 3 a 4 semanas. Então, aí você interpreta do lado positivo. Bom, o lado positivo é que caiu e não voltou a subir. O lado já não tão positivo, estabilizou.
e a gente está com 75 a 80 pacientes fixos, ou seja, alguém tem alta, infelizmente outra pessoa entra na UTI. Então parou de cair. Há de se ressaltar também esse dado, embora já seja um número muito mais controlável. Mas, com esses dados, realmente, a gente já pode afirmar que temos um cenário controlável. Volto a dizer, lamentavelmente, infelizmente, provavelmente ainda perderemos santistas, moradores da Baixada, brasileiros, em decorrência do Covid. Mas esse número hoje ele já é bastante controlável, né? O que permite, sim, portanto, essa até retomada das atividades econômicas, sociais, culturais, com muita responsabilidade. Desculpe, eu sempre tenho que falar isso, utilizando as máscaras, utilizando as boas práticas aí de higienização de forma contínua, porque a pandemia não acabou, pessoal. Isso é muito importante a gente deixar muito claro, embora hoje já tenhamos aí números mais controláveis. Bom, enquanto o secretário de Saúde, Fábio Ferraz, fala que a pandemia não acabou e que é preciso que a gente tenha responsabilidade, eu quero mostrar para vocês que estão em casa aí alguma coisa que foge totalmente a isso, que vamos ver aí no vídeo agora, vocês vão acompanhar comigo, um baile, uma festa, olha lá. Isso não é lá em São Paulo, não é no Rio de Janeiro, não. Isso é na Baixada Santista, baile funk. Olha aí, doutor. Rafael, Fábio Ferraz. Olha aqui. Como é que a gente pode... Foi agora a sua fala, né? Tipo, precisamos entender que a pandemia não acabou. Para algumas pessoas, parece que quando a gente fala que diminuiu aqui para 454, de 1.200, parece que eles entendem, Fábio, que acabou. Olha, sinceramente... Estou aqui vendo com certo choque. Eu tenho que falar aqui de forma muito clara a minha expressão. Eu não tinha visto esse vídeo, essa festa, e é absolutamente lastimável, pessoal. Olha, realmente, provavelmente ali os jovens que estão ali se concentrando são potenciais disseminadores do vírus. É muito triste a gente ver essas notícias. Aliás, esses vídeos, né? Não essa notícia. Esse tipo de concentração, eu entendo o jovem querer poder se congratular, estar num momento de descontração, e é possível fazer isso. Já é possível que alguns, digamos, eventos aí relacionados a um certo momento de lazer retomem. Agora, não com esse nível de concentração de pessoas. Isso é realmente uma irresponsabilidade absurda, não só das pessoas que estão ali naquele ato, mas também e principalmente dos organizadores, né? Então, uma instituição, uma empresa, ou mesmo os músicos que provêm aí uma ação como essa, são muito irresponsáveis. Isso nem de longe é um ato, digamos, de coletividade ou de convívio em sociedade. É necessário que a gente mantenha ainda um bom nível de afastamento entre as pessoas, e esse tipo de congratulação de longe não é aceitável. Olha, pode sim. Eu só colocar que esse vídeo aí, foi da última semana, viu? E foi o último final de semana aí que aconteceu essa festa, eu não sei aonde foi. Eu recebi uma informação agora de que isso foi em São Vicente. Tá. Eu fui, até não cheguei a ter oportunidade de conversar isso com o Fábio Ferraz ainda. Há cerca de 2 meses atrás, eu fui convidado pela TV Alesp a dar uma entrevista sobre o panorama da Covid na Baixada Santista. E eu expliquei para a TV Alesp uma coisa que o santista sabe, e quem mora na Baixada sabe. A Baixada Santista é uma coisa só. E Santos reúne, no seu sistema de saúde, condições de atender pessoas que vêm de outros municípios da Baixada Santista. E o Guarujá acaba recebendo um pouquinho mais o pessoal da micro-região norte da Baixada Santista. Ali Bertioga, uma parte de Cubatão. Então, Santos acaba, pela sua configuração, pela sua vocação, acaba recebendo pessoas de outros municípios, especialmente nesse momento, no qual a gente percebe uma diminuição importante no número de leitos de UTI Covid, que foram feitos no começo, né? E os números que a gente está ouvindo de Santos, do secretário Fábio Ferraz, muitas vezes retratam políticas não necessariamente só de Santos.
mas políticas que estão sendo adotadas nos 9 municípios da Baixada Santista e que estão fazendo com que pessoas de outros municípios, no momento que veem leitos disponíveis em hospitais santistas, acabem se dirigindo para Santos. Então é importante, talvez, retomar esta força que se mostrou pujante no começo do enfrentamento à Covid, que foi a atuação do Condesb no enfrentamento conjunto. Talvez seja interessante, secretário, recomendar ao Condesb voltar a ter a união que tiveram no começo do enfrentamento à pandemia para evitar esse tipo de absurdo que aconteceu em São Vicente. Né? Para que a gente possa pensar de uma maneira globalizada a Baixada Santista e evitar que a população de todos os municípios seja prejudicada pelo contágio dessas pessoas que circulam na Baixada toda. Não, Rafael, olha, esse é o ponto, e a sua leitura é corretíssima, né? Até só para dividir um dado, que eu acho um dado interessante, 63% de todos os leitos, disponibilidade de leito hospitalar, especificamente no tema Covid agora, da região da Baixada Santista, os 9 municípios, 63% dos leitos estão na cidade de Santos. Então, inclusive nesse momento, Flávio? Sim, nesse sim. momento. Santos acaba dando uma contribuição importante para a Baixada e é uma missão realmente como cidade, digamos, mais estruturada do ponto de vista de sistema de saúde na região. Então, a gente tem essa responsabilidade e cumpre com essa responsabilidade. Agora, veja, tem uma hora que a gente tem que ser um pouco bem prático, né? Eu concordo com você que o Condesb foi muito bem, uniu-se bem, de repente, em algum momento já começamos a ter, infelizmente, algum tipo já de desacordos, e é importante que a região fale numa voz única, isso é fundamental. Agora, as pessoas acabam, desculpe aqui, eu vou falar uma coisa que às vezes pode desagradar algumas pessoas, colocando sempre a culpa no poder público, né? O poder público tem culpa de tudo, Gente, sendo muito franco, o poder público não vai conseguir fiscalizar tudo. Não vai. Não tem perna para isso. Essa é a grande realidade. Nós não temos agentes da vigilância sanitária para estar em todas as localidades. Nós não temos guardas municipais para vigiar todo mundo. Isso não é real. Eu acho que sim, há de se ter, e é isso que é o papel fundamental da imprensa, para a gente poder levar essa mensagem, o mínimo de civilidade coletiva. Um evento como esse não cabe nesse momento. Nenhum problema que o jovem se divirta, que ele tenha lá, dependendo do gênero musical, parece que é um baile funk e tal. Particularmente é um estilo musical que eu não gosto muito, mas eu respeito qualquer um com o seu estilo musical, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas não é o momento de se ter uma festa como essa. Não é o momento. Isso vai trazer problemas para a sociedade no todo e para a família das pessoas que estão lá participando de um evento como esse. Então, claro que o poder público tem que fazer a sua parte, é evidente que tem que fazer, mas é fundamental que a sociedade tenha um mínimo de conscientização e as pessoas, de forma geral, tenham, digamos, esse diálogo de forma muito franca com todos. Não dá para colocar toda a conta no poder público, porque o poder público não vai conseguir resolver todos esses problemas. Santana, você quer fazer uma intervenção, Santana? Sim, o Fábio Ferraz, seria muito bom se fosse apenas esse caso específico aí do baile funk aí, que é um vídeo muito chocante. Mas a gente sabe muito bem que esse tipo de aglomeração, esse tipo de confraternização também acontece em várias coberturas aí das regiões mais abastadas da cidade, churrascadas, festas, raves e assim por diante. Isso daí, não quero justificar, mas ajuda a explicar, é porque a ineficiência do combate à pandemia no Brasil por conta do governo federal. Porque, vamos lembrar, a gente não pode esquecer disso, que o presidente Jair Bolsonaro falou que era apenas uma gripezinha, que era só tomar cloroquina, que estava tudo resolvido, que era para liberar geral, para todo mundo andar pela rua, para o comércio funcionar normalmente, porque assim não ia acabar com a economia, que algumas pessoas iam morrer e era um erro calculado. A gente não pode esquecer disso aí, principalmente aquela pessoa que depositou o voto de confiança de Jair Bolsonaro e teve alguém da família morta ou conhece alguém que passou muito mal numa UTI. Então, nesse sentido, outra coisa que eu quero chamar a atenção é que Jair Bolsonaro agora, ele quer minimizar toda essa questão da pandemia e com relação aos efeitos econômicos no país, na situação do país.
porque ele falou assim, olha, qual que é o discurso dele agora? Olha, eu avisei de que era um exagero e os efeitos econômicos iam ser muito graves. Os efeitos econômicos estão sendo muito graves nesse momento aqui, porque a pandemia, o combate à pandemia no Brasil foi muito ineficiente. O Brasil teve que ficar muito mais tempo em restrição, em isolamento do comércio e outras atividades por conta dessa ineficiência. Outros países já estão completamente liberados as atividades econômicas. A Alemanha, por exemplo, já voltaram às aulas completamente. É que a gente estuda como é que vamos fazer para voltar às aulas. Então, nesse sentido, é muito importante que as pessoas prestem atenção de que o Jair Bolsonaro quer dar a impressão de que a pandemia era apenas uma chuva de verão, era um fenômeno da natureza, que isso ia acontecer, ia provocar algumas vítimas e a vida ia seguir. Tanto não é assim, porque o número de vítimas fatais do coronavírus do Brasil, ele bateu um recorde histórico. Ele superou o número, até estamos em setembro, na primeira quinzena, final da primeira quinzena de setembro, o ano ainda não acabou, e o número de mortos de coronavírus superou o número de mortos por doenças do coração. Enquanto estamos no caso de 130 mil, né, Alter de Marco? 132. 132 mil mortos por Covid-19, o ano passado inteiro foram 116 mil óbitos por conta de doenças inerentes relativas a doenças do coração. E, além disso, o Brasil também superou o número de assassinatos o ano passado inteiro. Foram 41 mil assassinatos. E temos mais do que o dobro de vítimas fatais por conta do coronavírus. Então, as pessoas não podem perceber, não podem entender que isso aí era um fenômeno da natureza que tinha que acontecer e não foi por acaso. Pois não, Rafael, você quer completar? Eu só queria fazer uma complementação, enquanto a gente falava sobre essa situação aí que aconteceu em São Vicente. Realmente, secretário, não há como estar em todos os lugares, não há como ter guarda para todo mundo. Eu ouso dizer que não há nem como ter polícia para todo mundo, tá? Nem exército para todo mundo. Porém, esse perfil de contágio que o Santana falou aqui, nas coberturas, etc., não se compara com o que aconteceu nesse baile funk. Né? Simplesmente para a casa funcionar, já precisaria ter um alvará. Simplesmente para reunir aquela aglomeração de pessoas, já deveria ter algum sistema que prevenisse de alguma forma que aquele montante de pessoas se reunisse no mesmo lugar, aberto ou fechado. A gente viu em Santos, é claro que no começo todo mundo ficou um pouco chocado, mas houve uma sinalização clara, olha, não vamos poder usar a Avenida da Praia, está aqui cerca na praia inteira, né? Olha, você não pode usar isso aqui, fiscalização o tempo todo. Quer dizer, será que é tão difícil de impedir um baile desse tamanho de acontecer? Eu acho que, realmente, a gente não vai ter perna para tudo, mas isso que aconteceu ali é inadmissível. Tá, eu vou fazer o intervalo e depois eu vou voltar aqui com o Fábio Ferraz, que é o secretário de Saúde de Santos, e que pode responder tudo isso até porque tem aí uma larga experiência nessa coisa da gestão pública, né? Especialista nisso e agora especialista também na área da saúde, como coloquei aqui, como o Serra foi, né? Ministro da Saúde não era médico, é a mesma coisa. E o Fábio tá bam de saúde. Mas nós vamos explorar mais negócio de Covid aqui, viu, Fábio? Tem mais aqui, tá bom? Podemos voltar a falar? Claro, devemos. Devemos falar aqui. Tem muita coisa aqui. E aí você pode até responder ao Rafael se você achar necessário. De qualquer forma, o número é muito grande. O Santana colocou ali um número de 41 mil pessoas que morreram por assassinato. Tem mais 45 mil que morrem todo ano por acidentes de automóveis, né? Acidentes violentos, atropelamento, batida, tal. Se você juntar tudo isso, não vai chegar nos 132 que já foram, então falando em 200 mil. É muita coisa. A gente volta já com o secretário de Saúde, Fábio Ferraz, e com o advogado Rafael de Paula. Volto já. Voltamos com o Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília e hoje o clima está meio que áspero aqui, né? A coisa está meio que ácida aqui, mesmo fechando. Pois não, Santana, qual é o problema? A jornalista Cândice Lacerda, Cândice Laterza, ela manda uma mensagem aqui, diz que, discorda do que eu falei aqui, diz que não foi culpa do Bolsonaro esse tempo de isolamento. Isso tudo é consequência de um despreparo na saúde de anos que não sabíamos se teríamos leito ou não. Tem muito mais coisa envolvida.
Bom, ô Fábio, eu vou falar aqui, eu não vou, deixa eu só matar um pouco essa coisa. Eu quero colocar que Santos recebe aqui, segundo o Fábio, nessa pandemia, 63% dos leitos segura essa onda. Fora da pandemia, Santos segura toda a Baixada e parte do litoral sul, né? Sempre foi assim, né? Nós temos realmente, do ponto de vista hospitalar, né, eu digo, a saúde ela não é só hospital, né, gente? Ao contrário. É a saúde primária que a gente chama, ou seja, atenção básica, as policlínicas, as UBSs, são de fundamental importância, porque é ali que a gente faz a prevenção à saúde, inclusive, com consultas preventivas e exames a serem realizados. Então, penso que a atenção básica ela é bem diluída em todos os municípios da nossa região. Quando a gente vai para um segundo campo, que é a atenção especializada, então, por exemplo, o cidadão passa numa clínica geral, na atenção primária, na policlínica, ele precisa de um encaminhamento para um especialista de determinada área. Muito bem. Aí já há uma restrição maior nos municípios, talvez com menor potencial, inclusive de população, você tem uma maior dificuldade de estruturação desses equipamentos. E aí já temos uma maior centralização em alguns municípios. Está aí os AMES, o governo do estado, por exemplo, que também prestam esse serviço. E aí, no que nós chamamos essa terceira visão, que é a atenção hospitalar, aí na nossa região a concentração de leitos hospitalares é muito grande, de fato, na cidade de Santos. Nós temos unidade hospitalar no Guarujá, em Praia Grande, em Cubatão, mas a concentração maior realmente de leitos hospitalares se dá na cidade de Santos e a gente acaba prestando esse atendimento. Um dado que é interessante, inclusive, nós temos as UPAs, né, as unidades de pronto atendimento, que são a porta de entrada para o serviço de urgência e emergência. Então, se eu tenho uma urgência, eu vou para uma UPA. Aqui em Santos, nós temos 3 UPAs já funcionando. E até peço aqui licença, né? Eu vi algumas pessoas agora, até num canal de comunicação aqui nessa casa, na Santa Cecília, claro, motivadas aí pelo período eleitoral, que é absolutamente legítimo, digamos, as pessoas terem algumas conversas aí, e às vezes até de forma um pouco mais precipitada, trazer informações que nem sempre são informações totalmente válidas, né? Então, a gente percebeu aí que o pessoal comentou, por exemplo, as UPAs não tem raio-x. É um engano. Todas as UPAs na cidade de Santos contam com equipamento de raio-x, funcionam 24 horas de forma ininterrupta. E na cidade de Santos, nós temos 3 UPAs. E o que é interessante, o Ministério da Saúde, uma população de 400 a 450 mil, que é o nosso perfil, ele preconiza um máximo de 2 UPAs e na tipologia 3 e 2. Isso já é um pouco mais técnico, mas uma UPA grande e uma mais ou menos, para falar aqui de forma não técnica. Nós temos 3 na tipologia 3, que é a completa, é o máximo. Por quê? Porque nós sabemos que temos esse atendimento regional. A demanda da região. A demanda. Então, a gente acaba atendendo as pessoas da região. 45% do atendimento realizado nas UPAs em Santos são de pessoas de outras cidades. Então, são dificuldades que a cidade enfrenta, mas que consegue superar. E, especificamente quanto ao Covid, é bom nós registrarmos. Isso não aconteceu no Brasil, isso aconteceu no mundo. O mundo precisou de se estruturar para uma margem de disponibilidade de leitos acima daquilo que é o padrão. Então, hospitais de campanha, por exemplo, aconteceram em todo o planeta. Não é uma novidade brasileira. Quando você tem uma pandemia, significa que você vai ter, em um curto período de tempo, um maior número de pessoas que vão precisar de uma internação hospitalar. Isso é um fato. E eu acho que o Brasil, insisto, agiu bem, de forma geral. O Brasil conseguiu dar uma resposta de forma geral. Claro, em alguns pontos a gente percebeu algumas dificuldades em algumas localidades. Mas o Brasil agiu razoavelmente bem para poder dar essa resposta. E aqui na região, creio não, aí eu afirmo, nós tivemos pleno atendimento. Ninguém ficou desassistido e ninguém ficará desassistido por conta do Covid. Ou seja, os recursos que foram disponibilizados foram aplicados para poder atender aqueles que necessitam. Secretário, mais uma coisa importante para as pessoas aqui entenderem, saberem, né, Santos não teve um hospital de campanha, o tradicional hospital de campanha. Você fez uma opção como secretário, que é e competente que é, Fábio, de equipar, né, e usar um equipamento que fosse quase que permanente, né? Explica isso. Nós tivemos, na verdade, na cidade, 3 hospitais de campanha. Mas o que nós fizemos aqui? Eu faço até uma menção. Nós não fizemos hospital para campanha. A gente fez hospital de campanha. Então, nós não tivemos uma preocupação
em ter ali as tendas, estruturas, digamos, fortes, vultuosas, né, para poder te fazer um bom registro Os olhos, de né? imagem, Os olhos, uma né? foto. Os Essa olhos. não foi nossa preocupação. É. Então, o hospital de campanha que nós montamos, que foi muito importante, no prédio da UPA Leste. O prédio estava pronto para ser a UPA, desativamos a UPA, porque realmente havia essa possibilidade, como de fato houve e acabou sendo uma estratégia acertada, e estruturamos o hospital de campanha. Já, inclusive, desativamos, porque a gente já conseguiu fazer essa reversão. E qual foi a ocupação dela, Fábio? Olha, nós tivemos uma ocupação importante aí de quase 50%. Eu digo que lá a gente teve quase 300 pessoas na UTI. Ok. Na UTI. E de forma muito triste, perdemos 10 pessoas. 10 óbitos foram registrados nesse hospital. Mas olha, quase 300, foram 200, pouco mais de 290, perdemos 10 pessoas. Ou seja, percebam a importância. Dessa... Então nós salvamos muitas vidas, embora... De forma muito triste, perdemos 10 pessoas. Essa então, foi da essa Zona na UPA, Leste. na UPA Zona Leste. O outro hospital de campanha, num prestador de serviços que nós temos aqui na Conselheiro Neves, aqui pertinho, que é a AFIP. O que é? Um centro de diagnósticos. Então, o que a gente faz lá? Consultas, exames de forma rotineira. Então, você tem um consultório. Desativamos esse consultório e montamos leitos. Então, o prédio já estava pronto, a estrutura já estava pronta. A gente só conseguiu fazer isso muito mais barato, muito mais rápido. E mais eficiente. Sem dúvida nenhuma. E conseguimos também prestar um atendimento muito importante. E o terceiro hospital de campanha, esse ainda está em funcionamento e continuará, por quê? Porque nós conseguimos a disponibilidade de um hospital privado, que é o Hospital Vitória. Lá fizemos estruturas simples, rápidas, 130 leitos, sendo que 17 deles são de UTI, continuam trabalhando e funcionando. E para esse hospital de campanha especificamente, nós conseguimos um convênio com o governo do estado, que garantiu o custeio. Porque a parte, às vezes, mais difícil é você o custeio, que é pagar os profissionais, os insumos. E esse contrato com o estado, ele segue ainda por mais 2 meses. Então, é possível a gente manter esse hospital, que tem, esse sim, uma finalidade regional até, dentro do pactuado com o estado. 40% de toda a demanda é para a região. Então, são estruturas que, às vezes, as pessoas não tiveram a oportunidade de ter grandes imagens, mas que salvaram e estão salvando muitas vidas com o mínimo de custo possível. É isso que eu ia colocar. Dos estivadores também, né? Sem dúvida. Então, além desses 3 hospitais de campanha, nós aumentamos a disponibilidade de leitos Covid no estivadores, no Hospital da Zona Oeste, e fizemos pactos importantes habilitando leitos na Santa Casa e da Beneficência Portuguesa. Aliás, faço aqui uma menção que é importante as pessoas reconhecerem os profissionais, a gestão da Santa Casa e da Beneficência Portuguesa, que tem sido realmente também muito importantes para o enfrentamento do Covid-19 na nossa região. Com esse modelo, Fábio, quanto isso não é o mais importante, mas tem que colocar, sim, a gente vive disso, né, em grana. Quanto se economizou? 40%, 50%? Olha, um hospital de campanha para 130 leitos, o que a gente acompanhou pela imprensa, acompanhou aí conversando com outras localidades, se gastou aí cerca de 25 a 30 milhões de reais para estruturar. Por exemplo, hospital de campanha no Pacaembu, no AMB, na capital. Para a gente fazer o hospital de campanha com 130 leitos no Hospital Vitória, para estruturar aquilo que era necessário no prédio, nós investimos de estruturação pouco menos de 2 milhões de reais. É de 25 passou para 2. Basicamente, trocamos tubulação, passamos tubulação de gás, ampliamos a tubulação de gás. E, é claro, os equipamentos que foram colocados, um recurso a mais. Mas de estrutura, eu posso dizer que é algo em torno de 10% do que se gastou com outras estruturas. É um absurdo, né? A diferença é muito grande, né? E essa diferença você gasta com outras coisas, como remédio e com a testagem, que eu achei sensacional, o número de Santos, né? Nós realmente... E Santos, parece que tem uma novidade aí, né? Sim, nós realizamos ao total aí já quase 105 mil testes na cidade, nas modalidades PCR e teste rápido. Sempre lembrando, o PCR é o teste ouro, né? O teste que tem uma maior assertividade e realmente é uma marca expressiva, né? A gente está falando já em quase 25% da população. Poucos centros no mundo tiveram tanta capilaridade de testagem como teve a cidade de Santos. E agora, nós fizemos mais uma parceria muito bacana com o pessoal do Instituto Butantan. O Butantan, na verdade, escolheu algumas cidades onde já tinha a política de testagem bem, digamos, segmentada, e nós fizemos essa parceria. E teremos a possibilidade de 16 mil testes a serem aplicados com essa metodologia do Butantan. E é um teste rápido
que é um pouco mais, que é bem interessante, um pouco mais, digamos, Preciso. além de preciso, ele tem algumas características bem interessantes. Basicamente, a gente faz o teste, já faz uma coleta de dados com informações básicas da pessoa, informações referentes ao Covid, alimenta dentro do sistema, insere esse teste num aparelho que parece uma base de telefone sem fio, tudo bem? Inseriu o teste lá. É enviado para uma central aquela coleta que é realizada, em cerca de 20 minutos depois, a pessoa recebe o resultado, um SMS ou e-mail com um teste, com o resultado laudado, na característica IgM e IgG. Ou seja, se a pessoa teve o contato com o vírus no momento anterior ou se o vírus está ativo com aquela pessoa. Então, realmente, é uma parceria muito boa. E esse teste vai ser disponibilizado para a população ou para o pessoal da saúde? No primeiro momento, Altair, olha, a gente começa agora, já estamos testando os profissionais da saúde, a expectativa é 3.500 profissionais no primeiro momento. Linha de frente, não teria... E num segundo momento a gente vai abrindo para os públicos-alvos. Quais serão esses públicos? Particularmente aqueles profissionais que não pararam durante todo o período da pandemia. Citando alguns exemplos. Profissionais da segurança, dos serviços públicos. Da imprensa. Da imprensa, mas era um dos que eu ia mexer. É fundamental, os profissionais da imprensa não pararam. Não pararam. E é fundamental o papel da imprensa num enfrentamento como esse. Mas né? Uns profissionais, esse está na nossa lista também, a gente vai fazer. O pessoal que trabalhou em supermercado, Sim. né? Todos nós tivemos acesso a suprimentos porque o pessoal dos supermercados não parou. Então, pessoal dos postos de gasolina, pessoal dos motoristas de ônibus, enfim. Ok. Então, Bem são lembrado. esses segmentos da população que a gente vai testar. Quantos né? testes serão, Fábio? 16 mil 16 nesse mil. teste com o Butantan. E também uma outra questão interessante, né? Acho que o pessoal da imprensa, acho que todos, a sociedade acompanhou. Nós tivemos um problema nos testes que nós adquirimos, nós compramos Sim. já boa parte, desses 70 mil testes rápidos que foram realizados na cidade, uma parte foram comprados para a prefeitura e um lote especificamente deu problema. Até numa testagem que o pessoal acabou tendo uma comunicação muito forte sobre isso, com os profissionais da Câmara Municipal de Santos. Qual que foi o nosso ato? Ao perceber que aqueles testes realmente estavam com uma assertividade ruim, nós suspendemos, guardamos aqueles lotes, fizemos as verificações técnicas, notificamos a Anvisa e notificamos a empresa que nos vendeu o teste. E ao notificar a empresa pediu um diálogo, abrimos esse diálogo e após realizar esse diálogo, fizemos um acordo. Qual o acordo? Trocar esses testes que estavam com uma qualidade não tão boa por novos testes. Fizemos uma exigência. A empresa nos deu 100 testes, é uma outra marca, mas esses 100 testes foram entregues, testamos os testes, desculpem a redundância, mas fizemos uma verificação desses testes com 100 profissionais do Hospital de Estivadores e após isso vimos que esse teste estava com uma assertividade alta, ou seja, funcionando bem. E aí realizamos a troca e temos aí, portanto, os 11 mil testes também já em estoque para a gente poder disponibilizar para a população, esses sim, totalmente assertivos. Então, é importante dizer que, ao percebermos um problema, e de fato houve um problema, a nossa ação foi lidar com o problema, primeiro, com a máxima transparência possível, e segundo, prover uma solução. E me parece que é uma solução com um encaminhamento já bastante sustentável com a troca desses testes e aí a oportunidade de oferecê-los à população agora. Pois não, o primeiro... Tenho aqui uma manifestação do Martinho Leonardo. Ele diz que o secretário Fábio Ferraz é o nosso Serra da Saúde Pública de Santos. Eu sabia que ia fazer. Eu tinha... Depois do Edgar lá, eu tinha certeza que ia pôr. Não tenho a pretensão de ter esse mesmo conhecimento técnico aí do ministro Serra, mas uma coisa eu tenho mais que ele, que é cabelo. Um abraço para o Martinho, que é nosso amigo ali da Aparecida. Só para completar, o Fábio Ferraz tem um conhecimento, tem uma segurança muito grande nessa coisa da gestão, né? E quando você faz isso com conhecimento, a coisa é bem feita. E todos dizem aí da competência do Fábio Ferraz. Todo mundo é unânime nisso. Da competência do Fábio, não há nem que se discutir. Não vamos nem falar aqui, porque é outra coisa. É chover no molhado. Mas, Rafael, você queria completar? Não, eu só queria... A Cândice Laterza, que eu agradeço muito a participação dela aqui, ela discorda da minha posição então, aqui. O Rafael vai responder para a Cândice. Vai ser o seu advogado. Não, só quero fazer uma pequena observação. Não sou eu apenas que avalia
que o tratamento, o combate ao coronavírus no Brasil foi um desastre. Os especialistas brasileiros dizem também, e também tem um estudo da Global Knowledge, o nome do instituto é Global Knowledge, que diz que... Acknowledgements. Hã? Acknowledgements. Isso. Um levantamento feito em 100 países colocou o Brasil na 91ª posição. Tá bem, na tá América bem, tá Latina bem. só perde para o Paraguai e perde também para países de dimensões parecidas, como a Turquia, Polônia e assim por diante. Quer dizer, não sou eu apenas que diz que o combate ao coronavírus no Brasil foi uma tragédia, foram os especialistas. Eu vou nomear aqui o Dr. Rafael para o seu... Eu penso que realmente o nosso amigo Santana, ele tá muito bravo com o Bolsonaro. Tá, né? Mas também não é para menos, né? A gente vê que houve uma proposital postura no sentido de enfrentar toda a rede de pessoas que afirmava que a melhor opção era, num primeiro momento, o confinamento. A gente vê, está aqui o Dr. Ferraz, que além de gestor é advogado e pode falar com propriedade sobre isso, o Supremo Tribunal Federal, quando manifestou numa DI com cautelar a possibilidade dos estados e dos municípios adotarem procedimentos autônomos de gestão da saúde, porque existia essa questão sobre a calamidade pública ser competência da União, o ministro Gilmar Mendes, pode-se ter a crítica que for, mas é um exímio constitucionalista, ele disse que o Supremo Tribunal Federal jamais poderia compactuar com o genocídio. Eu me lembro disso. Essas foram as palavras do ministro Gilmar Mendes. E eu acredito que se tivéssemos seguido a linha que foi proposta pelo presidente Bolsonaro, pessoalmente, inclusive em confronto com o seu próprio ministro, teríamos visto um genocídio no Brasil. Bom, quero agradecer aqui primeiro ao Fábio Ferraz, muito obrigado, viu, secretário de Saúde de Santos, né? E acho que a gente tem que voltar a falar aqui, você voltar no programa para a gente continuar, porque é um assunto bastante extenso e bastante grande. Graças a Deus a gente está passando, me parece que isso está passando. E você tem um trabalho muito bem feito nesse sentido para a cidade de Santos e para a região de Santos. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, principalmente você como secretário. Não, obrigado, eu que agradeço e, sem dúvida, o trabalho que está sendo muito bem executado é pelo time da Saúde de Santos, né? Eu acho que temos profissionais extremamente comprometidos e que realmente têm conseguido fazer um papel, digamos, bastante importante aí de enfrentamento à pandemia. E eu, como até dever de ofício, pessoal, quero uma mensagem bem rápida. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui com todos, mas essa é uma mensagem para as pessoas utilizarem fortemente as máscaras no seu dia a dia, realmente buscarem aí a higienização constante das mãos, sobretudo, mas terem aí as boas práticas de higienização e, na medida do possível, se manterem em afastamento social. Isso é muito importante para que a gente possa, aí sim, quando tivermos uma vacina que seja totalmente eficaz, termos a volta da normalidade, né? Eu não gosto muito desse negócio de novo normal. Normal é normal, mas ainda não dá para estar no normal, gente. Obrigado. Obrigado, Fábio Ferraz. Obrigado, Fábio, o Rafael de Paula. Um grande abraço. Obrigado pelo convite. Parabéns, secretário, pela gestão da saúde no coronavírus em Santos. Eu acho que está sendo muito bacana. Parabéns também pela transparência. Acho que o boletim Covid é uma coisa muito importante. Até cumprimento meu amigo Murilo Neto por estar sempre ali ativo com a mídia, mandando todos os dados. Ele é telespectador nosso, viu? Obrigado, Murilo. E muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Santana, um abraço, até amanhã. Boa tarde a todos, até amanhã. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Amanhã a gente volta com Ponto de Vista. Até lá.